Há algo intrigante em quem fala baixo. Não é apenas uma questão de volume, mas de presença, ou da falta dela. Você já reparou como algumas pessoas parecem carregar as palavras como se fossem segredos, sussurrados apenas para quem merece ouvi-los? Enquanto o mundo grita, elas escolhem o silêncio como refúgio, e cada sílaba que escapam parece ter sido filtrada por uma peneira de cautela. Mas será que essa voz quase imperceptível é apenas timidez, ou será que esconde algo mais profundo, algo que nem elas mesmas conseguem nomear? Antes de qualquer julgamento, é importante dizer, não há nada de errado em falar baixo. Nem todo mundo precisa ocupar espaço com decibéis para ser ouvido. Alguns simplesmente descobriam, ainda na infância, que o mundo é um lugar barulhento demais, e que reduzir o próprio volume era uma forma de não se perder no coro. Talvez tenham aprendido que as palavras, quando ditas em tom suave, ganham um peso diferente, como se só quem se aproxima de verdade merecesse acessá-las. E de certa forma, isso é uma espécie de poder. O poder de escolher quem entra no seu círculo de confiança, mesmo que esse círculo seja pequeno. Mas por trás dessa escolha, muitas vezes, existe uma história que a voz não conta. Talvez tenham sido crianças que ao falarem alto foram repreendidas com um cala-boca ou um não grite. O cérebro registra, ser notado é perigoso. Ou então cresceram em ambientes onde as opiniões delas não tinham valor, e a voz, aos poucos, foi se encolhendo, como uma planta que não recebe luz. Há também aqueles que falam baixo porque em algum momento, descobriram que ser discreto era uma forma de proteção. Se ninguém te ouve, ninguém te julga. A voz baixa vira um escudo. E então há os que falam baixo por uma razão ainda mais complexa. Eles ouvem demais. São pessoas que absorvem cada nuance do ambiente, o tom de voz alheio, o suspiro entre uma frase e outra, o silêncio que fica quando Samuel para de falar. Para elas, o mundo é uma sinfonia de detalhes, e elevar a própria voz seria como tocar um instrumento desafinado no meio de uma orquestra. Prefiram então se misturar aos sons ambientes, como se fossem mais uma nota no fundo, quase imperceptível, mas essencial para a harmonia. Mas não se engane, falar baixo não é sinônimo de fraqueza. Muitas vezes é o contrário. Quem domina a arte da voz suave geralmente domina também a arte da observação. São aqueles que notam o que os outros ignoram, que escutam o que não é dito, que entendem que nem toda comunicação precisa ser ruidosa para ser poderosa. Há uma força silenciosa neles, como a de um rio que corre manso, mas que com o tempo esculpe montanhas. Claro, há também o outro lado da moeda. Em alguns casos, essa voz quase inaudível esconde o medo de ocupar espaço, de ser visto, de existir de forma plena. É como se, ao falarem baixo, estivessem dizendo, eu estou aqui, mas não demais. Não a ponto de incomodar. E isso sim pode ser um sinal de que em algum lugar dentro delas, ainda ecoa a voz de alguém que as fez acreditar que não mereciam ser ouvidas. Se você é uma dessas pessoas, saiba, sua voz, não importa o volume, tem valor. Ela não precisa competir com os gritos do mundo para ser importante. Na verdade, há uma beleza rara em quem escolhe se expressar dessa forma, como se cada palavra fosse um presente cuidadosamente embrulhado, entregue apenas a quem sabe apreciá-lo. E se hoje você ainda se encolhe ao falar, lembre-se, o primeiro passo para ser ouvido não é aumentar o volume, mas acreditar que o que você tem a dizer merece ser escutado. Talvez o mundo precise justamente disso, de mais vozes que não gritam, mas que ainda assim conseguem ser ouvidas. Vozes que não impõem, mas convidam. Vozes que não ocupam espaço à força, mas que quando finalmente decidem se fazer presentes, trazem consigo uma profundidade que nenhum decibel poderia alcançar. E se você que está lendo isso se reconheceu nessas linhas, aqui vai um convite. Da próxima vez que sentir vontade de diminuir sua voz, respire fundo e lembre-se de que o silêncio também é uma forma de fala. Mas que às vezes, o mundo precisa ouvir o que você tem a dizer, mesmo que seja em um sussurro. Porque no fim das contas, as palavras mais importantes não são aquelas que ecoam, mas aquelas que ressoam. E as suas com certeza têm esse poder. Se esse texto fez sentido para você, compartilha com quem também precisa ouvir isso. E se quiser mais reflexões como essa, fica por aqui, a gente sempre tem algo a dizer, mesmo que seja em tom de voz baixo. Até a próxima! A voz que você cala é a mesma que o mundo precisa ouvir. Há um tipo de silêncio que não é ausência, mas preparação. Como um instante antes de um mergulho, quando o corpo se encolhe não por medo, mas para ganhar impulso. Você já parou para pensar que, às vezes, o que chamamos de timidez é apenas a alma ajustando o foco antes de falar algo que realmente importa? Pense nas pessoas que mais admira. Quantas delas são aquelas que falam pouco, mas quando abrem a boca, o mundo para ouvir?
Não é o volume que as torna inesquecíveis, mas a densidade do que dizem. Uma palavra delas pesa mais que um discurso alheio. E se você, que se sente pequeno ao levantar a voz, estiver apenas guardando as palavras certas para o momento certo? A sociedade nos ensinou que quem não fala alto não existe, mas esqueceu de nos contar que as vozes mais poderosas muitas vezes são as que ecoam no silêncio. Pense nos poetas, nos filósofos, nos líderes que mudaram a história sem gritar. Eles não competiam com o barulho. Eles criavam espaços onde o silêncio se tornava um convite para ouvir. E se a sua dificuldade não for um defeito, mas um filtro de qualidade? O mecanismo que te impede de desperdiçar palavras em quem não está pronto para recebê-las? Talvez você não esteja com medo de falar, está escolhendo seus ouvintes. Porque algumas verdades são como joias, perdem o brilho se exibidas para qualquer um. A próxima vez que sentir a garganta apertar antes de se expressar, faça este exercício. Feche os olhos e pergunte-se não, o que vão pensar de mim? Mas, o que essa palavra pode fazer por quem precisa ouvi-la? Você vai descobrir que o medo não é da fala, mas da responsabilidade que ela carrega. E isso, meu amigo, não é fraqueza, é consciência. As pessoas que mudam o mundo raramente são as que falam mais. São as que falam quando os outros já desistiram de ouvir. São as que transformam um sussurro em um terremoto, não pelo volume, mas pela verdade que carregam. E se você está lendo isso agora, é porque já tem essa verdade dentro de si. Falta só dar a ela permissão para sair. Então aqui está seu convite. Da próxima vez que a dúvida surgir, respire fundo e lembre-se: o mundo já está cheio de ruído. O que falta são vozes que façam sentido. E a sua, com toda a sua hesitação, com todo o seu cuidado, com toda a sua profundidade. Essa, o mundo precisa ouvir. Se este texto ressoou com você, guarde-o como um lembrete para os dias em que duvidar do seu valor. Compartilha com quem também precisa dessa mensagem. E se quiser mais reflexões que falam direto à alma, fica por aqui. Porque algumas palavras não são para serem gritadas, são para serem sentidas. Até a próxima, quando a sua voz decidir que é hora de ser ouvida. Coração Azul. Continuação do texto original, expandido com as técnicas acima. Mas e se a sua voz não for perfeita? Ah, essa é a pergunta que mais paralisa. Não a voz que sai da sua garganta, mas a que ecoa na sua cabeça antes de qualquer palavra. E se eu errar? E se ninguém entender? E se no fundo, eu não tiver nada de importante para dizer? Aí está o verdadeiro inimigo. Não é o silêncio, é a expectativa distorcida de que falar exige ser impecável. Aqui vai uma verdade que poucos te contam. As vozes que mudam o mundo não são perfeitas, são humanas. Elas tremem, engasgam. Às vezes, até se perdem no meio do caminho. Mas o que as torna inesquecíveis não é a ausência de erros, e sim a coragem de serem imperfeitas em público. Pense em Martin Luther King Jr. Ele não era um orador nato, estudou retórica por anos, treinou cada pausa, cada entonação. Mesmo assim, no dia do I Have a Dream ele improvisou metade do discurso porque a multidão não reagia como esperado. O que salvou não foi a técnica, mas a verdade crua que ele carregava. Ou em Maya Angelou, que ficou muda por 5 anos na infância por medo de sua voz, e ainda assim se tornou uma das maiores poetisas da história. A imperfeição não é um obstáculo, é o solo onde a autenticidade cresce. Então, quando você se pegar ensaiando mentalmente um discurso que nunca vai proferir, ou adiar uma conversa importante porque ainda não está pronto, lembre-se, o mundo não precisa de mais uma voz ensaiada. Precisa da sua, com suas gagueiras, suas dúvidas, seus as e es. Porque é exatamente aí, naqueles pequenos tropeços que as pessoas se reconhecem. É aí que elas pensam: esse alguém é como eu. O medo de falar é, na verdade, o medo de ser visto. Eis o núcleo da questão. Não tememos as palavras, tememos o que elas revelam. Cada sílaba que pronunciamos é um pedaço de nós mesmos exposto ao julgamento. Se eu falar isso, vão me achar ingênuo? Pretensioso? Fraco? Aí entra o grande paradoxo. Quando mais escondemos nossa voz, mais poder damos aos outros para definirem quem somos. Veja bem, quem cala não passa despercebido. Passa invisível. E a invisibilidade é a prisão mais silenciosa que existe. Você já reparou como as pessoas mais interessantes que conhece não são as que falam sem parar, mas aquelas que escolhem cuidadosamente quando quebrar o silêncio? Elas não temem ser vistas, temem não serem lembradas. Há um exercício que faço com meus alunos de oratória, e que você pode fazer agora mesmo. Feche os olhos e imagine a pior coisa que poderia acontecer se você falasse o que realmente pensa. Anote. Depois pergunte: isso vai me matar? Vou perder tudo? Ou só vou descobrir quem realmente está do meu lado?
Na maioria das vezes, o medo é um fantasma com megafone barulhento, mas sem substância. A arte de falar não é sobre dominar a palavra, mas sobre se deixar dominar por ela. Aqui está o segredo que ninguém te ensina. As melhores falas não são planejadas, são permitidas. Elas nascem quando você para de lutar contra a dúvida e em vez disso conversa com ela. Sim, eu tenho medo, mas o que eu tenho para dizer é maior que isso. Pense em um rio. Quando a água flui livremente, ela irriga os campos, move moinhos, cria vida. Mas quando a represamos demais, ela apodrece. Suas palavras são como esse rio, precisam circular. Não importa se começam como um fio d'água, o que importa é que estejam em movimento. Da próxima vez que sentir a garganta apertar antes de falar, experimente isso. Respire fundo. Oxigênio acalma o sistema límbico onde o medo mora. 2. Diga a primeira coisa que vier à mente, mesmo que seja eu não sei por onde começar. 3. Observe a reação. Não a dos outros, mas a sua. Como me sinto agora que soltei isso? Você vai descobrir que a vergonha não está na fala, mas na censura prévia. E que muitas vezes, o que você achava que era um erro, uma pausa longa, uma palavra repetida, era justamente o momento em que alguém no público pensou, finalmente, alguém que parece real. O mundo não precisa de mais espectadores. Precisa de vozes que ousem quebrar o script. Vivemos em uma era de algoritmos e respostas prontas. As pessoas repetem frases de efeito, compartilham opiniões em pacotes, aplaudem o que já foi aplaudido. Mas os momentos que realmente importam, aqueles que mudam trajetórias, que curam feridas, que acendem revoluções, nascem de quem ousa dizer o que ainda não foi dito. Você já reparou como as frases que mais marcam a sua vida raramente são as mais elaboradas? São aquelas que alguém ousou sussurrar quando todos gritavam outra coisa. Eu também já me senti assim. Isso que você está fazendo não está certo. Eu te perdoo. Palavras simples, mas carregadas de coragem. Então aqui está o seu desafio para esta semana. Fale algo que você vem adiantando, um pedido, uma opinião, um eu te amo. Conte uma história que você acha sem graça, alguém precisa ouvi-la. Diga não sei, quando não souber. A humildade é a forma mais poderosa de autoridade. E se a dúvida bater a porta, como sempre bate, repita este mantra. Minha voz não precisa ser perfeita. Precisa ser minha. Agora me diga, o que você vem calando que o mundo precisa ouvir? Não é uma pergunta retórica. É um convite. Comenta aqui embaixo. Qual é a frase, a ideia ou a verdade que você carrega há tempo demais sem compartilhar? Não precisa ser profundo. Às vezes, é só um eu também, que alguém está esperando para se sentir menos sozinho. E se este texto te tocou, guarda ele. Imprime. Colhe no espelho. Manda para aquele amigo que sempre tem algo brilhante a dizer, mas travam na hora H. Porque algumas palavras não são para serem lidas, são para serem usadas como trampolim. Até a próxima vez que sua voz decidir que já esperou bastante. O palco é seu. Microfone faíscas. Por que este formato funciona? Engajamento emocional contínuo. Cada sessão eleva a reflexão, do medo, à coragem, à ação, mantendo o leitor preso ao fluxo. 2. Exemplos concretos mais metáforas. Luther King, Maya Angelou e o rio tornam abstratos tangíveis. 3. Chamados à ação incorporados. Não só no final, mas ao longo do texto, experimente isso, faça esse exercício. 4. Tom de mentor, amigo, alternância entre autoridade, aqui está o segredo que ninguém te ensina, e cumplicidade, você já reparou como. 5. Frases irriguetáveis, cada parágrafo tem pelo menos uma linha compartilhável. A imperfeição não é um obstáculo, é o solo onde a autenticidade cresce. Dica para adaptar. Troque os exemplos, Luther King e Maya Angelou por referências do seu nicho. Se fala para empreendedores, use casos como Steve Jobs ou Sarah Blakely. Personalize os exercícios. Se seu público é tímido, proponha desafios menores. Fale com um estranho hoje. Se é corporativo, sugira apresente uma ideia na próxima reunião. Use perguntas diretas. Qual é a sua frase engasgada? Faz o leitor parar e refletir, aumentando o tempo de permanência no conteúdo. Próximos passos para você, criador de conteúdo. Escolha um medo comum no seu nicho. Medo de vender, de se expor nas redes, de liderar. 2. Aplique a estrutura. Gancho, pergunta mais contraste. Validação, não tem problema em. Causas profundas, listas de talvez. Virada filosófica, mas e se isso for na verdade? Exercício prático, experimente hoje. Feche empoderador mais CTA. 3. Teste tons diferentes. Íntimo, como este texto. Urgente, você está perdendo X por não falar Y.
Desafiador, se não for você, quem será? Lembre-se, o segredo não é escrever bem, é escrever como quem está segurando a mão do leitor enquanto ele encara seus próprios medos. Faça isso, e seu conteúdo não será só lido, será vivido, desvendando o medo de brilhar. Por que você se esconde quando poderia ser vista? Você já reparou como algumas pessoas sabotam seu próprio sucesso no momento exato em que estão prestes a alcançá-lo? É como se, ao chegar perto da linha de chegada, puxassem o freio de mão, adiando o lançamento, minimizando a conquista ou até sumindo das redes justamente quando deveriam estar comemorando. Enquanto a maioria sonha com holofotes, elas tremem na sombra. Não é falta de talento. Não é preguiça. É algo mais profundo. O medo de ocupar o espaço que merecem. E antes que você pense, isso não é ego, responda rápido. Quantas vezes você evitou postar aquele projeto incrível porque não estava perfeito? Quantas oportunidades deixou passar por medo de parecer arrogante ao se promover? Quantas vezes diminuiu seu próprio trabalho foi só sorte, quando alguém elogiou? Se a resposta for mais do que eu gostaria, este texto é para você. Por que nos escondemos quando podemos voar? Não é frescura. Não é falta de ambição. É um mecanismo de sobrevivência emocional que se instalou em você provavelmente sem que percebesse. Talvez porque em algum momento brilhar dói. Talvez você tenha sido punida na infância por se achar quem você pensa que é? Talvez tenha visto alguém próximo ser derrubado depois de subir. Fulano subiu muito rápido. Agora todo mundo torce contra. Talvez seu cérebro tenha associado visibilidade a perigo. Se me destacar, vou ser alvo. O resultado? Um sistema de alerta interno que dispara sempre que você está prestes a ocupar mais espaço do que deveria. E aí, sem perceber, você... Marca de seleção adia. Vou lançar quando estiver 100% pronto. Sou ler. Nunca estará. Marca de seleção minimiza. Ah, não foi nada, quando na verdade foi tudo. Marca de seleção desaparece. Não quero chamar atenção, mas atenção é exatamente o que seu trabalho merece. O irônico. Você não tem medo de fracassar. Você tem medo de vencer. O paradoxo do não mereço. Aqui está a verdade que ninguém te conta. O medo de brilhar não é sobre você. É sobre o que os outros vão pensar de você. Se eu me destacar, vão me achar egoísta. Se eu ganhar mais, vão me cobrar mais. Se eu mostrar meu sucesso, vou perder pessoas pelo caminho. Mas pergunte-se: se não for você, quem será? O mundo já está cheio de gente medíocre se promovendo. O que falta são pessoas como você que têm algo real a oferecer, ocupando o espaço que é seu por direito. E sabe o que é ainda mais cruel? Enquanto você se esconde, alguém menos preparado está no seu lugar. Não por merecimento, por coragem. O exercício que vai te tirar da sombra, hoje mesmo. Se você leu até aqui e sentiu um aperto no peito, é sinal de que isso resonou. Agora, a pergunta que não quer calar. O que você vai fazer com essa consciência? O desafio dos 5 minutos de coragem. Pegue uma conquista que você escondeu, um projeto, um talento, uma ideia. Grave um vídeo de 1 minuto. Ou escreva um post sem editar, sem filtrar. Publique. Não importa se são 3 ou 300 visualizações. O ponto é quebrar o feitiço do silêncio. 2. A regra do e daí. Sempre que o medo aparecer, e se acharem que estou me exibindo, responda: e daí? O que de pior pode acontecer? 99% das vezes, você vai perceber que o pior cenário é apenas uma história que você inventou. 3. O lembrete diário. Coloque no celular ou na mesa de trabalho. Se não for eu, quem? Se não for agora, quando? A verdade que vai te libertar. Você não está com medo de brilhar. Você está com medo de ser vista. E isso faz todo sentido, porque ser vista é ser vulnerável. É abrir mão do controle sobre como os outros te enxergam. Mas aqui está o segredo. O mundo não precisa da versão diminuída de você. Ele precisa da versão real, com medos, cicatrizes e, acima de tudo, com a coragem de ocupar seu lugar. E quando você finalmente parar de se esconder, vai descobrir algo surpreendente. As pessoas não vão te julgar, elas vão te seguir. Sua vez de escolher. Este texto poderia terminar aqui com uma mensagem bonita e um até mais. Mas eu não vou fazer isso. Porque você sabe que se não agir agora, daqui a 1 mês vai estar no mesmo lugar, com os mesmos medos, torcendo para que alguém te dê permissão para ser grande. Essa permissão não vai vir. Ninguém vai bater na sua porta e dizer: agora você pode. Agora você merece. Você tem que se dar essa permissão. Então, aqui está o seu ultimato, com amor, mas com firmeza. Escolha uma coisa que você tem evitado por medo de se expor. 2. Faça hoje. Não amanhã. Hoje. 3. Comente aqui embaixo. Fiz. Descreva o que foi. Ponto.
Não é sobre resultado. É sobre romper o ciclo. E se você não fizer? Bom, a vida vai continuar. Mas você vai saber, no fundo, que poderia ter voado, e escolheu ficar no chão. CTA poderoso, porque você merece mais. Fogo. Se este texto te cutucou, não guarde só para você. Compartilha com quem precisa ouvir isso. Salva para reler quando a dúvida aparecer. Me segue, insira link para mais verdades que doem mas libertam. E agora, a pergunta que não quer calar. O que você vai fazer com a sua coragem hoje? Resposta nos comentários. Eu tô olhando. Olhos,